Imposto de Renda 2024, você não tem para onde fugir. Preparamos esse vídeo para te ajudar a passar longe da malha fina. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e está no ar mais um Descomplica Farma. Hoje para falar sobre Imposto de Renda 2024, tirar dúvidas, dar dicas, orientar você para que você não caia na malha fina. Mas antes, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. E você também pode ouvir este vídeo em formato podcast nas principais plataformas de áudio. 31 de maio, apesar do feriado nacional de Corpus Christi, é o prazo final da Receita para você enviar a sua declaração do imposto de renda. Mas se eu fosse você, eu faria isso bem antes, porque sabe como é? Se você deixar tudo para cima da hora, corre o risco de ter sérios problemas. Conversamos novamente hoje com o Bruno Moura, contador aqui da Farma Contábil, sobre Imposto de Renda 2024. Bruno, seja muito bem-vindo ao Descomplica Farma mais uma vez. Obrigado, Viviane. É um prazer novamente estar aqui no Descomplica Farma. É um tema que anualmente a gente está aqui debatendo, conversando, algumas mudanças sempre ocorrem e nós estamos aqui para poder ajudar você, proprietário de farmácia, e também não proprietário, por que não, né? De estar fazendo a sua declaração para que você não caia na malha fina, tome alguns cuidados que são importantes, que precisam, né, ter atenção na hora de você entregar a sua declaração. É um prazer estar aqui novamente. E Bruno, não dá para deixar para cima da hora. Todo mundo vai mandar essa declaração no dia 31 de maio pela internet, aí o negócio começa a agarrar, começa a travar, o povo entra em desespero. O ideal mesmo é começar antes, já começar agora, hoje. Começar hoje, e ainda tem o agravante do feriado, né? Do feriado nesse mês de maio, que vai cair lá dia 30 e 31. Então, por favor, antecipe o seu envio, antecipe o envio desses documentos para a contabilidade, para que você possa passar um feriado tranquilo. Espero eu passar e você também. Então, vamos lá. Vamos às dicas. Vamos começar pela pergunta que todo mundo faz todo ano, até porque a gente sabe que o presidente mudou o teto, então a gente precisa sempre ficar atento a isso. Quem deve declarar imposto de renda em 2024? Vamos lá, Vivi, algumas mudanças bem importantes e significativas no ano de 2024, referente ao ano de 2023. Primeiramente, o teto de rendimentos tributáveis, tá? Que alterou do ano de 2022, que era 28.559,70, e esse ano passou para 30.639,90. Então, você que teve rendimento tributável, seja de retirada de prolabore, no caso, os proprietários e donos de empresas, como você, profissional, que tem a sua carteira de trabalho assinada, enfim, esteja com rendimento tributável acima desse teto, é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Um outro item também que alterou esse ano, com bastante relevância, é com relação aos rendimentos isentos e não tributáveis. Anteriormente, o limite era de R$40 mil anuais, e agora foram para R$200 mil anuais. Esses rendimentos isentos podem ser dos mais variados possíveis. Pode ser rendimento, por exemplo, de aplicações financeiras isentas, como a poupança, rendimento de distribuição de lucros e dividendos das empresas, né? Rendimentos, muitas das vezes, de pessoas que são aposentadas e tem aquele limite lá de 65 anos, de R$24 mil. Então, se você é aposentado, tem rendimentos que são isentos de tributação, que no total lá dá 24 mil, mais o somatório com outros rendimentos isentos. Antigamente o limite era de 40 mil, agora são de 200 mil reais. Então, é uma mudança bem significativa. Assim como a próxima que eu vou comentar aqui agora também, que é o limite do total da ficha de bens e de direitos. O que é isso? Antigamente, tem uma ficha na declaração do imposto de renda, que é a ficha de bens e de direitos. Lá você declara todo o seu patrimônio, não é só imóveis, não. Lá você declara os veículos que você tem posse, saldos de conta bancária, saldo de ações, cotas de participação societária, imóveis, de um modo geral, terrenos, apartamentos, casas, enfim. Nessa ficha, você declarando todas essas informações,
o total e limite ali, que antigamente era de R$ 300 mil, agora são de R$ 800 mil. É uma mudança bem significativa, tá? Mas que, muitas das vezes, eu vou falar disso daqui a pouco, eu acho que mesmo que você tenha um rendimento, ou, desculpa, melhor dizendo, um saldo de bens e de direitos inferior a 800 mil, eu vou te falar aqui quais são os benefícios de você declarar, tá? Mas essa alteração também foi a partir desse ano, é uma mudança bem sensível. Outra questão também, se você teve ganho de capital no ano de 2023, o que é isso? Você efetuou a venda de algum imóvel, a venda de algum veículo, você teve ganho nessa venda, você teve ganho de capital, você efetuou pagamento desse ganho de capital, independentemente da situação, você precisa fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física, entendeu? Uma outra situação também envolvendo imóveis. Você que tinha um imóvel no ano de 2023, vendeu esse imóvel no ano de 2023 e se beneficiou do não pagamento do ganho de capital em 180 dias na compra de um outro patrimônio, você também vai ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física. Então, falando mais uma vez, você vendeu um imóvel no ano de 2023, você teve ou se beneficiou da isenção do pagamento do ganho de capital devido à compra de um outro imóvel nesse mesmo ano, você também é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda pessoa física nesse ano. Então, essas são algumas das principais mudanças que eu destaquei aqui, Viviane, para poder falar para o nosso público, tá? Eu não sou uma especialista no assunto, mas as mudanças que você, pelo menos quase todas, parecem ser positivas. Quando você tem aumento do teto, quando você tem aumento dos rendimentos isentos e não tributáveis, sair de 40 mil para 200 mil me parece bom. São mudanças bem significativas e a Receita Federal está esperando até o número menor de declarações do imposto de renda a serem enviadas no ano agora de 2024 devido a essas mudanças, tá? Porque menos pessoas, né, vão ser obrigadas a entregar a declaração do imposto de renda. Em contrapartida, devido ao baixo aumento da tabela do imposto de renda no ano passado, no ano de 2023, muitas pessoas que trabalham, né, de forma assalariada, de carteira de trabalho assinada, enfim, elas passaram a pagar imposto de renda pessoa física. Então, se você tem carteira de trabalho, teve alguma retenção no seu contra-cheque de imposto de renda, e essa retenção pode ter sido de 1 centavo. Quando eu falo 1 centavo, é 1 centavo mesmo. Qualquer valor foi retido no seu contra-cheque. E quando a empresa entregar o seu informe de rendimento e lá constar algum valor de imposto de renda retido na fonte, você é obrigado também a fazer a sua declaração. Então, pode haver uma compensação, mas essas simplificações e essas alterações podem sim acabar com que mais pessoas fiquem isentas do envio da declaração do imposto de renda e uma menor quantidade de declarações possa vir a ser entregue. Tá? Ótimo, excelente. Bruno, quais são os principais motivos para uma declaração cair na malha fina? Eu quero trazer esse tema para a gente já tentar fazer com que o nosso público pense nessas questões e evite, fuja dessas ciladas, digamos assim. Quais são os principais motivos para cair na malha fina? Vamos lá. O principal motivo são as divergências das informações de rendimentos, por exemplo. O que seria isso? A empresa em que você trabalha, ou a empresa que é de sua propriedade, ela informa um valor de rendimento e você declara um outro na sua declaração do imposto de renda, ou omite, ou por esquecimento, deixa de declarar este rendimento. Esse é um fator importante e de cruzamento de dados que a Receita Federal faz e acaba caindo na pendência da malha fina. Vou te dar um exemplo de que aconteceu esse ano. Aliás, desculpa, ano passado, né? Que esse ano ainda não consta, pelo menos nos meus clientes, aqueles que caíram na malha fina. Mas, por exemplo, no ano passado,
Um proprietário, dono de farmácia, fez a sua declaração do imposto de renda, declarou lá seus rendimentos de prolabore, declarou seus rendimentos de distribuição de lucro, mas ele não declarou no imposto de renda dele um rendimento tributável que ele teve no condomínio aonde ele mora. Ele é proprietário de um apartamento e neste condomínio onde ele tem o apartamento, faz aluguel de antena de telefone celular. E esse rendimento, por exemplo, que o condomínio dele recebe da antena de telefone celular é rateado entre todos os condôminos. Esse rendimento ele não declarou e caiu na malha fina. É um rendimento tributável, por exemplo. Então, assim, ele precisa ter esse cuidado e desse confronto de dados que a Receita Federal faz, é um dos principais motivos. O outro, que também anualmente costuma ser um dos maiores motivos de se cair na malha fina, são os pagamentos que o contribuinte faz a planos de saúde, a médicos, a dentistas, enfim, profissionais liberais, esses que você é obrigado a declarar no seu imposto de renda pessoa física essas despesas. Declarar esses valores, obviamente, traz benefício para quem está declarando, porque dependendo da situação do imposto de renda, você vai ter abatimento no cálculo do seu imposto. E essa divergência de dados costuma dar problema de malha fina. Vou te dar um exemplo também do que aconteceu no ano passado. Um cliente nosso, ele fazia fisioterapia. Não era uma clínica, era um profissional liberal da onde ele fornecia recibos. Fisioterapia é dedutível do cálculo do imposto de renda. E o nosso cliente declarou essa despesa nos pagamentos do imposto de renda dele, pessoa física. Só que o profissional de fisioterapia, ele não declarou essa informação. Ele não declarou que recebeu esse valor dele. Então, essa divergência de informação fez com que o meu cliente caísse na malha fina. E aí, obviamente, tem todo aquele transtorno de você ter que fazer o processo administrativo, juntada de documentos, juntar os recibos. É importantíssimo que você guarde todos os recibos e notas fiscais do item ou da ficha de pagamentos da declaração do imposto de renda pessoa física. Geralmente, esses itens que você lá lança são os itens que abatem no cálculo do seu imposto e que a Receita Federal fica de olho, porque ali é um fator de dedução do seu cálculo. E todos os fatores que são de dedução faz com que a Receita Federal arrecade menos ou tenha menos recebimento de impostos, são mais... ela tem uma lupa maior, ela tem uma vigilância maior e um cruzamento de dados maior. Aí uma dica que eu dou para se evitar cair na malha fina por conta dessas divergências é você utilizar a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Porque o pré-preenchimento da declaração não é que você preencheu, aliás, você preencheu a sua declaração com as informações importadas da Receita Federal, fez ela pré-preenchida, mas não significa que ela está pronta. Por quê? Muitas das vezes, essas informações que vêm no pré-preenchimento, elas não são suficientes, por exemplo, para a própria Receita Federal. Vou te dar um exemplo, um outro exemplo que, né, na maioria das vezes acontece. Faço a minha declaração de imposto de renda pessoa física e importei os dados da pré-preenchida. As informações de pagamento, por exemplo, com instrução, seja do seu filho ou seja sua, de uma faculdade, por exemplo, não vem nas informações que a Receita Federal disponibiliza no pré-preenchimento. E essas despesas, por exemplo, com o colégio, elas são dedutíveis do cálculo do imposto de renda. Então, o pré-preenchimento não é que você coletou essas informações e a sua declaração está pronta. Muito longe disso. Você tem que, muitas das vezes, completar algumas informações, sim, e muitas das vezes imputar dados que não vêm no pré-preenchimento, mas que vão ser importantes para que você tenha a dedução do cálculo do seu imposto de renda. Tá? Muita coisa, hein? Mas olha, muito importante essas dicas que você está dando. E aí eu quero comentar um ponto, Bruno, que recentemente a gente viu o início da tramitação no Congresso do projeto de lei complementar 68, que detalha a reforma tributária. O imposto de renda entrou na reforma? A reforma fala de imposto de renda em algum momento? Bom, Viviane, a reforma tributária está na fase de regulamentação, né? Os critérios
gerais de aprovação já foram aprovados, e agora ela está na fase de regular, de você definir os percentuais que vão ser aplicados no cálculo dos impostos. Até o presente momento, não tem nada, pelo menos que eu tenha lido, na reforma tributária que vai afetar ou que vai alterar o cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos tributáveis, tá? Que hoje é calculado basicamente sobre eles. Então, até o presente momento, não se está falando nada disso. Estuda-se possibilidades, por exemplo, que como acredita-se que a carga tributária vai acabar aumentando com a reforma tributária em alguns segmentos e alguns itens, o governo precisa fazer uma compensação. E essa compensação pode vir, sim, a acabar acontecendo dentro da tabela do imposto de renda à pessoa física. Mas, até o presente momento, não tem nada que altere ou que mude a metodologia de cálculo do imposto de renda à pessoa física como ele é feito hoje. Eu só abri esse parênteses porque eu acho importante. A gente está falando, ouvindo falar o tempo inteiro na mídia sobre reforma, né, que são diversos impostos. E aí eu resolvi só puxar rapidinho essa questão para atualizar quem está assistindo a gente. Vamos voltar então agora aqui para o tema do nosso vídeo, para a gente fechar, Bruno. Que conselhos você daria para os proprietários, as proprietárias de farmácia que ainda vão enviar as suas declarações? O principal dele, você já falou, não deixar para a última hora. Isso ajuda muito a ele e ajuda a nós, contadores, aos contadores, fechamento. Para não ficar aquela loucura lá no fechamento. Exatamente. Então, ajuda ambos. Então, não deixar para a última hora, eu acho que é o principal. Outra coisa, quando você for fazer a sua declaração, é preciso que a sua contabilidade, que o seu contador, utilize o pré-preenchimento. Isso é fundamental para que evite problemas de transtornos com a malha fina, cruzando as informações, ou pelo menos você descobrindo as informações que declararam em favor do seu CPF que estão lá na Receita Federal. Então, não deixe de se utilizar desse benefício do pré-preenchimento. Lembrando que isso não é somente fazer a declaração com as informações que vêm da Receita. Análise precisam ser feitas e imputação de dados precisam ser feitos para que você faça a sua declaração de forma correta e que você também possa ali se beneficiar de alguns lançamentos que vai te trazer benefícios no ato do pagamento dos seus impostos. Verifique também com a sua contabilidade, é muito importante que você veja o resultado operacional e o lucro que a sua empresa está distribuindo para você no ano de 2023, saber se essas informações da distribuição de lucros e dividendos foi informado pela contabilidade numa declaração acessória importantíssima, que é a declaração da DIRF, informar esse valor que foi distribuído de dividendos na declaração da DIRF vai evitar com que você caia na malha fina, porque a Receita Federal, a sua empresa declara através da DIRF o quanto que ela te pagou de lucros e dividendos, e essa informação precisa ser lançada na sua declaração. Se existe divergência nessas informações, se lá está 50 e você declara 80, você provavelmente vai cair na malha fina. Então, verifique com a sua contabilidade qual foi o lucro que a sua empresa deu, se esse lucro, qual foi o valor que foi distribuído, se isso está lançado na contabilidade e também se está informado na declaração da DIRF. Isso vai evitar transtornos futuros para você de malha fina, e é uma forma também de você analisar o balanço patrimonial da sua empresa e a evolução que a sua empresa deu de um ano para o outro. E esses dividendos recebidos, eles são isentos de tributação, isentos de imposto de renda, certo? Exatamente, são rendimentos isentos, não existe pagamento sobre eles, uma vez que a sua contabilidade esteja com as apurações corretas, que tudo esteja declarado e informado na sua declaração. Então, por exemplo, uma empresa que está no Simples Nacional, você não pode simplesmente declarar só o faturamento e as suas despesas com compra de mercadoria, ou folha de pagamento e os impostos, e as despesas que porventura ela tenha, você não declarar para que você infle o seu lucro e distribua isso de forma isenta para você na sua contabilidade e no seu imposto de renda pessoa física, para que o lucro seja distribuído e que você não tenha problema, na contabilidade da sua empresa precisa ter todas as considerações e lançamentos contábeis feitos. Tudo baseado em documentação para que você não tenha dor de cabeça.
que a maioria dos casos de fiscalização, Viviane, da Receita Federal, nas empresas, elas começam pelo imposto de renda da pessoa física. A pessoa física cai na malha fiscal, tem algum problema de divergência de informação no seu imposto de renda da pessoa física, existe uma evolução patrimonial ali divergente com o rendimento declarado, despesa com cartão de crédito na pessoa física incompatível com os rendimentos que ela declara no seu imposto de renda da pessoa física. Isso tudo faz com que a pessoa física caia na malha fina, tenha uma fiscalização por parte da Receita e o dono de farmácia precise, ou o dono das empresas precisam informar na fiscalização a origem dos seus recursos. Então, precisam declarar a contabilidade, precisam informar para o fiscal a contabilidade da sua empresa para que ele possa comprovar esse rendimento que foi distribuído para ele. Então, é importante se atentar para isso também. Tá? É aquilo, você declara que tem uma renda de 10 mil e gasta 20 mil no seu cartão. Pelo amor de Deus, né? É um beabá, é um beabá básico, né, Viviane? E a maioria dos casos acontece dessa forma, tá? A pessoa física, você tem despesas incompatíveis com os seus rendimentos. Então, quer dizer, acontece esse exemplo aí que você deu de forma bem corriqueira. Muitas das vezes, evolução patrimonial, a pessoa, sei lá, tem um imóvel de 500 mil, aí comprou um imóvel de 1 milhão. Então, ela teve uma evolução patrimonial ali de 500 mil, por exemplo. Da onde vieram os recursos para você adquirir esse imóvel de 1 milhão? Né? E muitas das vezes ele pagou à vista. Então, da onde veio esses 500 mil? Veio dos rendimentos da empresa. Tá, mas está declarado? Qual foi a distribuição de lucro que a sua empresa fez? Quais são os rendimentos tributáveis que você declarou? Muitas das vezes você declara lá um rendimento de 100 mil reais, por exemplo, juntando distribuição de lucro, rendimentos isentos e rendimentos tributáveis, e você teve uma evolução patrimonial de 500 mil. Então, esses cuidados precisam ser... você precisa se atentar, esse cuidado é primordial para que você não caia na malha fina e você não tenha uma fiscalização na sua empresa por conta de um erro que você cometeu na confecção da sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Com o avanço da tecnologia está muito difícil. Hoje em dia, o melhor caminho é fazer tudo certo. Seguindo aqui as orientações do Bruno, a gente tem certeza que você não vai ter problema com a Receita Federal. Conta para mim nos comentários o que você achou deste vídeo. Mande sua dúvida. Se você tem alguma questão que não foi respondida aqui no vídeo, ainda dá tempo de responder. A gente pede para o Bruno responde e a gente coloca lá nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, com quem você acha que está precisando de orientações para o envio da declaração de imposto de renda 2024. Bruno, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Esse já é o 4º ano, já virou tradição aqui, como o Bruno disse. O 1º ano a gente gravou um Descomplica, o 2º e o 3º nós fizemos lives e agora estamos gravando um Descomplica novamente. Muito obrigada pela sua participação, Bruno. Obrigado, Viviane, foi um prazer e o que precisar a gente estaremos aqui para poder tirar suas dúvidas no que tange ao imposto de renda para a sua pessoa física. Não deixe para a última hora, pode contar com a gente. Muito obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.